Olá pessoal, meu nome é Moacir Medrado, eu sou cearense, formei em 1971 lá em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, Engenharia Agronômica. Logo depois fui trabalhar na extensão rural em Minas Gerais e rapidamente me direcionei para Rondônia, junto com alguns colegas, para trabalhar na extensão rural em Rondônia. Trabalhei na extensão rural de 72 até 76. 76 eu fui convidado a implantar a Embrapa naquele território. Trabalhei na Embrapa com sistemas agroflorestais com ênfase em seringueira, né? De 76, aliás, até 1992. Nesse período eu fiz então o mestrado e o doutorado na Exalc em agricultura e fui convidado já em 92 a trabalhar na Embrapa Floresta, compondo, ou reforçando, melhor dizendo, o grupo de sistemas agroflorestais. Fiquei aqui na Embrapa Floresta durante 2 anos, girando, né, para o estado de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E para pegar uns macetes, aprender um pouco mais, né, já que eu vinha da região que não sabia nem o que era erva mate. E 2 anos depois, então, me incorporei efetivamente aos sistemas agroflorestais, trabalhando com pesquisa participativa, que já era uma coisa que eu tinha aprendido no curso que eu fiz no ICRAF. E, então, incorporado nisso, né, fui crescendo junto com a erva mate, porque a erva mate naquela época era algo mais voltado para o chimarrão, basicamente, ou para o tererê lá no Mato Grosso do Sul. Hoje eu tenho uma certeza de que a erva mate ela tem passaporte liberado para o mundo. Ela hoje, vestida de sistemas agroflorestais, ela vai entrar melhor ainda nas festas mundiais. E a sua vestimenta agroflorestal ainda pode melhorar muito a cada dia, desde que a gente incorpore novas tecnologias e que gere sistemas mais modernos, né? E produza novos produtos, né? Por falar nisso, repetindo o que eu já tinha dito, a gente começou trabalhando com erva mate e os produtos eram esses aí, né? Mas ampliou. Se antes era assim, hoje a gente está numa situação totalmente diferente. Isso é uma brincadeirinha que eu fiz lá atrás. Hoje tem muito mais produtos que isso aqui. E, na realidade, se agora é assim, cabe muito mais ainda, muito mais produtos, né, para enriquecer mais ainda a erva mate e a nossa participação fora daqui. Na realidade, a erva mate teve seu passaporte, e o passaporte foi dado por gente grande. Nós temos gente como Madonna, Alicia Silverstone e vários outros profissionais de renome internacional que têm falado muito bem da erva mate, tá? De maneiras que o crescimento foi muito grande de 1992, quando eu cheguei aqui, até hoje. Que se você quiser, por exemplo, for aos Estados Unidos, dá uma passadinha, por exemplo, nesse endereço aí, na rua Broadway, e dá uma sentada lá que você vai ver no menu desse restaurante, né? Você vai ver a erva mate 2 vezes aí. Um aqui nesse grupo, inclusive, de chás e drinks quentes e tal, então você vai ver que ela está, mas não está só aqui nos Estados Unidos não. Eu dei uma palestra há uns 2 anos atrás, atualizando isso aqui, ela está na França, está em vários países do mundo, né? Na Itália e tudo. E como eu disse, se ela se vestir um pouco melhor de sistemas agroflorestais, né, que é um sistema que hoje em dia tem uma aceitabilidade muito grande do ponto de vista ecológico no mundo inteiro, vai ser muito mais negócio. E os sistemas agroflorestais, eles na realidade não são coisas muito complexas, né? Quando você pensa em sistema agroflorestal de baixa complexidade, são quase que consórcios, mas são policultivos de qualquer forma, que inclui pelo menos uma espécie arbórea. Então você já sai do monocultivo e entra numa esfera de policultivo. Os SAFs, eles oferecem diversos serviços ecossistêmicos, né? Com isso também oferta aumento de renda, segurança alimentar, então é muito bom para pequenos agricultores inclusive, né? Mas isso não quer dizer que não possa ser utilizado por médios e grandes produtores também, a gente já tem experiência com isso hoje em dia.
O serviço ecossistêmico do SAF, eles incluem conservação de biodiversidade, inclui captura de carbono, redução de enfermidades dos cultivos, aumento dos controles biológicos, fixação biológica de nitrogênio e reciclagem de nutrientes. Uma outra coisa que o Geraldo Ceni, que foi de onde eu tirei essas informações aqui, fala, é que no sul do Brasil, nós devemos ter cerca de 15 milhões de hectares que podem ser convertidos, né, em sistemas agroflorestais. E tendo como modelos muita coisa que já está estabelecida, inclusive com relação à erva mate também. E além disso, tem uma particularidade que os sistemas agroflorestais estão sendo adotados como estratégia de restauração florestal também, né? Então, do ponto de vista dos sistemas de erva mate, a gente tem vários, né? A gente tem, além do sistema agroflorestal, nós temos o erval em C, que são esses ervais inexplorados, né, que não sofreram poda, exploração na realidade. Tem os ervais nativos, que são aqueles ervais com erveiras nativas em exploração. Temos os ervais adensados, que são os ervais nativos com introdução de plantas de erva mate para aumentar a produtividade daquele site, né? E temos os ervais homogêneos, que são ervais de plantio puro de erva mate a pleno sol. De uns tempos para cá, a gente vem crescendo a ideia de que o erval homogêneo não é muito legal. O ideal, mesmo para uma imagem melhor do setor, é você ir transformando e fazendo com que o homogêneo vá se aproximando daqueles modelos de ervais nativo, né? Então, para isso, a gente vê muito hoje ervais em transformação, que são ervais homogêneos, mas sendo diversificados já com o plantio de espécies florestais, e também alguns ervais consociados, né, que são ervais de plantio de erva mate, que são intercalados com espécies florestais, mas também com espécies agrícolas, e com atividade agropecuária, né? Inclusive, já vi vários sistemas que são erva mate consociada com ovinos, né? E obviamente com pastagem para esses ovinos. Para sair então desse modelo de homogêneo, para sair para sistemas agroflorestais, eu acho que é muito importante a gente imaginar duas coisas. A gente tem que ter um olhar e um conhecimento apurado sobre os ervais nativos, né, e sobre os ervais homogêneos, né? A gente tem que entender os dois lados para ver como é que a gente faz essa transformação do erval homogêneo para o erval nativo. E para isso a gente tem que usar uma palavrinha que eu costumo colocar, que chama experiência, que não está errada do meu ponto de vista. É uma palavra nova que junta a experiência e a vivência. Ou seja, é uma palavra que despreza qualquer arrogância. Nós temos que aprender com os ervais nativos, aprender com os ervais homogêneos, para que a gente possa ir transformando, consociando, para chegar a sistemas agroflorestais o mais próximo possível daqueles ervais nativos, né? Pelo menos do que a gente espera de ecologia, né? Outra coisa também que eu queria colocar para vocês é que a gente muitas vezes imagina, porque, como eu disse no começo, sistemas agroflorestais são policultivos, né? Tem uma espécie arbórea e outras espécies ou animais junto, falando muito rapidamente. Então as pessoas, por isso, imaginam que é muito fácil fazer sistema agroflorestal e simplesmente juntar uma árvore com alguma outra coisa. E não é bem assim, e muita gente se quebra por conta disso. Então, o que é que acontece? A gente tem que correr vários passos para poder fazer com que o sistema agroflorestal se defina de uma forma objetiva e boa, né? O primeiro passo é definir o objetivo do SAF. Sem objetivo, a gente não vai para lugar nenhum. A segunda coisa é conhecer o ambiente interno, conhecer a sua propriedade, saber as suas fortalezas, as suas fraquezas dentro da propriedade. Inclusive com relação a recurso financeiro, a conhecimento sobre o sistema, sobre a erva mate pelo menos, e também sobre os recursos de mão de obra. Outra coisa é conhecer o ambiente externo, ou seja, onde é que eu estou, que município eu estou, que região estou. Tem muita comercialização em volta, tem muita ervateira em volta. Qual é a dificuldade que eu vou ter para comercializar a minha erva? O que é que esse pessoal quer de erva mate aqui da região? Que tipo? Qual é a qualidade que eles exigem? Coisas assim, tá? Um quarto passo é definir o local da implantação. Aí dentro da minha área eu vou ter que ver se eu vou fazer numa área de reserva legal, se eu vou fazer numa área de capoeira, né? Se eu vou fazer numa área de baixa produtividade de cultivo anual ou de pastagem, uma área que não está me rendendo muito e que eu quero recuperar
e aí eu posso recuperar já pensando no sistema agroflorestal, ou seja, você vai ter que definir bem na sua propriedade o local para você implantar. Não vai pegar e botar um sistema agroflorestal de seringueira no banhado, né? Que não vai funcionar. Outra coisa é definir o modelo de sistema. Que sistema, então, eu vou usar? Eu vou usar um sistema agroflorestal de baixa complexidade ecológica, ou seja, só seringueira e uma cultura agrícola. Eu vou usar um sistema agroflorestal de média complexidade ecológica, quer dizer, eu vou misturar um pouco mais de coisa. Ou a minha intenção é fazer um sistema agroflorestal de alta complexidade ecológica. Se for assim, eu vou ter um pouco mais de dificuldade, né? E tenho que estudar um pouco mais, ou seja, eu tenho que interagir melhor, olhar melhor, ter um pouco mais de experiência com relação àquilo que a gente viu lá atrás, aos ervais homogêneos e os ervais nativos. Um outro passo 6, é a definição da espécie, que no nosso caso vamos definir aqui como sendo a erva mate, né? Então não vamos nos preocupar muito com esse passo, vamos passar para o passo seguinte, que é a definição das espécies vegetais ou animais companheiras da espécie principal. Só quem vai ser companheira da erva mate no sistema silvio-agrícola, por exemplo? Eu tenho que considerar a diversidade que eu quero para aquele sistema que eu defini lá atrás. Então, dependendo se eu quero complexidade alta, eu vou ter que ver quais são as espécies agrícolas, né? As rotações, as sucessões que eu vou ter que fazer para fazer com que esse meu sistema silvio-agrícola, com ênfase na erva mate, seja um sistema bom. E no caso de ser sistema silvopastoril ou agro-silvopastoril, em qualquer caso, eu tenho que definir as forrageiras, se for silvopastoril, né? Tolerantes à sombra e adequada para aquele tipo de animal que eu quero. Se eu vou trabalhar com ovino, eu tenho que ter uma espécie forrageira para ovino. No sistema agro-silvopastoril, eu tenho que pensar duas coisas, né? Eu tenho uma primeira fase que é agrícola, a segunda fase que é o pastoril. Então, na fase agrícola, eu tenho que funcionar mais ou menos como o caso da silva agrícola. Eu tenho que pensar quais são as espécies agrícolas que eu vou colocar ali. E que tem espécies que vão sair depois para dar espaço para a pastagem. E depois eu vou ter que fazer, então, a definição das passagens mais adequada para aquela condição de sombra que eu tenho. Com relação às espécies companheiras, voltando um pouco para a erva mate, já existe mais ou menos uma... Tirei inclusive isso aqui de um trabalho, se não me engano, publicado na Argentina. Mas são espécies que estão dentro da nossa fitofisionomia aqui. Então, você tem algumas espécies arbóreas nativas que têm crescimento um pouco mais monopodial, né? Algumas delas com poda natural, e são essas aí, o louro pardo, a Coditricotoma, né? Que é uma espécie muito importante para trabalhar em pequenos números de árvores, né? Senão, se você botar muita árvore por hectare, complica. Mas tem outras aí, como a gente está vendo aí, tá? E também tem as arbóreas nativas de copa mais ampla, né? E também com madeira de qualidade. Aí vem a tabebuia, o randoantro, né? Randoanthus hoje em dia, porque tabebuia é aquela de madeira mais mole, randoanthus é de madeira mais dura. De forma que a gente tem que escolher dentro desse elenco aí, que é um elenco bem interessante para juntar com a erva mate. Mas a gente pode também pegar espécies, tanto arbóreas como arbustivas, né, que sejam frutíferas ou com valor medicinal, ornamental, para aumentar essa diversificação, tá? Então, isso aí é uma questão da gente estudar bem as espécies. Muitas vezes você tem que ver também, fazer um rebatimento da espécie florestal para saber o que é que tem saída na tua região. Pode ser uma espécie florestal que não seja madeireira, mas que dá um fruto, né, que você vai vender bem na sua região. Então, isso é toda uma mecânica de estudo para poder chegar a um sistema de qualidade. E eu também faço, quando eu vou implantar meus sistemas, quadros, né? Mais para ver a parte econômica. Então, eu parto do primeiro quadro, que seria lavouras temporárias localizadas na região, isso eu faço pelo IBGE. Um quadro 2, que seria principais lavouras permanentes, depois um quadro 3, principais produtos extrativistas, e depois um quadro 4, que eu pego, então, depois de eu selecionar as espécies, eu vou pegar a característica delas para poder me basear nas características, para ver quem delas é melhor para juntar com a erva mate, que no caso nosso aqui é a principal, tá? Isso vai me dar, então, uma visão boa, né, econômica, daquelas espécies que eu já selecionei, que eu não vou olhar qualquer uma, eu vou olhar aquelas que eu já selecionei para ver, dentre elas, quais são as melhores ranqueadas pelo IBGE em termos de valor
de produção, tá? E o passo 7 que seria definir então as combinações e distribuições espacial dentro do sistema. Então agora que eu já defini a área de instalação do sistema florestal, o tipo de sistema, a espécie principal, as espécies companheiras, é necessário que eu faça um planejamento agora para a formação das combinações. Distribuição a partir do tempo e distribuição em estratos. Quem vai ficar embaixo, quem vai ficar médio, quem vai ficar em cima, né? Isso é muito importante. Dito isso, eu vou mostrar mais ou menos como é que foi a minha passeada, a minha viagem, né, em termos de sistemas agroflorestais com erva mate. Eu comecei mexendo com um sistema bem simples, lá na Evateira Bitumirim, em Ivaí, aqui no estado do Paraná. A gente trabalhava com tecnologias separadas, mas aí, como a gente tinha muito produtor pequeno do lado, e o velho dono da Evateira Bitumirim, ele gostaria que ampliasse, né, esse número de produtores plantando erva mate. Ele pediu para a gente fazer com ele uma unidadezinha demonstrativa de sistemas agroflorestais com ênfase na erva mate, mas com cultura de subsistência ali da região, para que eles vissem e então vissem que era possível, além de produzir erva mate, produzir também agricultura no meio. Isso aí é um sisteminha de erva mate mais feijão, né, bem simples e de baixa complexidade ecológica, né? Depois eu fui para a Áurea, aí em Áurea, a gente trabalhando com a Cotrel, a gente resolveu fazer um trabalho um pouco diferente. Era trabalhar ainda com baixa complexidade, mas trabalhando, pensando em fazer, entre as linhas de erva mate, fazer um sistema de plantio direto com rolo faca. Só que aí, rolando aveia, né, ou rolando outras culturas de inverno que a gente estudava também na região de Áurea aí, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho dessas culturas também. Aí resolvemos fazer uma coisa um pouco mais, não complexa, mas um pouco mais interessante. Pegamos um produtor chamado Gregório Siganski, com a área que ele tinha, que é essa área da esquerda aqui, em cima, que a gente chamava inclusive de deserto de Áurea, né? Parecia assim um deserto lunar, alguma coisa assim. E a gente então resolveu, através do sistema florestal, de média complexidade, entre média e baixa complexidade, que era usando erva mate, pinos, né? E capim-elefante muito mais para fazer cordões, né, para conter erosão, montar um sisteminha e ver se a gente recuperava essa área. E usamos o pinos, porque o pinos nessa condição, ele vai bem, né? Ele vai em terreno bastante crítico, né, em termos de química e física. Nós não temos nenhum problema de usar uma espécie exótica, embora o pino seja uma coisa que ninguém gosta, né? Porque diz que ele é invasivo muito no cerrado, no campo, né? Mas numa área de floresta, nem tanto. Mas de qualquer forma a gente usou por um período que era para poder ajudar a gente a compor o sistema. E se vocês olharem bem aqui, a gente saiu de uma situação bem ruim, né, para uma situação bem legal aqui. Aqui nós temos erva mate, temos pinos, temos capim-elefante, inclusive entre as linhas do pinos para segurar o solo. E também foram plantadas algumas coisas aqui no meio, que eu nem me lembro mais agora do que foi. Tá? Depois fomos para Machadinho. Saímos de Áurea e levamos o trabalho para Machadinho. E Machadinho já começamos a fazer o trabalho também com tecnologias separadas, adubação, poda, tudo, mas depois resolvemos juntar isso no sistema agroflorestal. Aqui nós vemos uma fotografia inicial do sistema agroflorestal, né, já lá em Machadinho, onde a gente vê aqui milho, né, plantado, vê as espécies arbóreas e a erva mate já aqui junto. Foi muito interessante isso aqui, porque eu me lembro que tinha um governador do estado do Rio Grande do Sul que foi fazer um governo itinerário lá em Machadinho, na época que a gente estava com esse tipo de trabalho aí. E era uma época que estava numa seca imensa. E aí eu fugi daquela reunião cheia de gente da cidade, tudo com o governador, corri no campo e trouxe uma espiga de milho, que parecia mais uma caneta Bic, e trouxe um ramo de erva mate em crescimento. E aí cheguei para ele e perguntei, o senhor conhece isso aqui? Disse, lógico, é erva mate. Eu disse, isso aqui? Ele disse, isso é um milho ruim. Eu falei, isso aqui são milho e realmente o senhor acertou. Só que é na mesma área, isso aqui é reflexo da seca, e na seca a erva mate está crescendo. Então, com isso eu quis induzi-lo
a dar uma força, né, para a cultura da erva mate, porque realmente é uma cultura importantíssima para os pequenos agricultores quando tem esses problemas, esses contratempos com relação à seca. Então isso aí foi crescendo, né? Depois, isso aqui já é uma área já com o sistema agroflorestal Cambona 4, inclusive com espécies arbóreas já sendo podadas, né? A gente vê aqui as podas no chão aqui, né? Que foi um sistema já um pouco mais complexo. Aí escolhemos dentro daquelas espécies que a gente viu lá, companheiras, várias espécies nativas que foram colocadas aqui dentro junto com a erva mate para fazer uma complexação maior do ambiente, tá? Esse sistema agroflorestal Cambona, ele é importantíssimo porque ele é um sistema que juntou o sabor científico com o saber local. Esse sistema que foi idealizado por esse grupo de pessoas aqui, junto com os produtores, né, no esforço participativo colegiado, né, ele surgiu do seu Dorinho, que era um produtor, que descobriu lá na propriedade dele uma erva mate com sabor suave, que dava filha de sabor suave. E aí Gabriel Corrêa, junto com o Ilvandro, resolveram então estudar quem era o pai daquela, porque a matriz eles já sabiam, né, que era uma erva que tinha lá, muito linda, que vocês vão ver a fotografia aqui, e que eles tiravam a erva dali, era suave, depois da semente dela nasceram filha que também era suave. Então precisava saber quem era o pai, né? E aí fizeram então uma junção, Embrapa Florestas, a URI, o campus de Erechim, a Prefeitura Municipal de Machadinho, a Emater Rio Grande do Sul e o consórcio lá da hidrelétrica, para montar um projeto para poder montar um sistema florestal partindo desse conhecimento do seu Dorinho. E foi muito lindo, porque aí essa matriz ali era conhecida, né? A matriz Cambona 4. Porém, os machos a gente não sabia qual era. Então tivemos que detectar os machos que estavam próximos dela ali, que podiam estar cruzando com ela, e através de uma técnica de RAPD, descobrir qual era o macho potencial, aí eliminar os outros 3 machos que tinham na área, fazer uma clonagem do macho predominante com a matriz e montar um pomar biclonal. Foi o primeiro pomar biclonal. Aqui tem a fotografia do pomar, uma fotografia das sementes já de um clone, né, de Cambona 4. Isso aqui é importante, porque as próprias sementes, se a gente lembrar bem, naquela época acho que 1 quilo de semente estava custando R$50, se não me engano. Aí a semente da Cambona 4, as primeiras vendidas já custavam R$500. Então era 10 vezes mais, já era uma rendazinha legal que entrava para os produtores, né? É muito importante isso daí. Então, a minha vida foi meio assim, saindo de sistemas agroflorestais de baixa complexidade, entrando de alta complexidade, e inclusive passeando um pouquinho pelos ervais nativos. Aqui era eu e um colega, também engenheiro agrônomo, o Daunay, que era da Ervateira Bitumirim, abrindo espaço, né, nas copas das árvores para fazer um adensamento de erval. Então eu tive que andar um pouquinho nos ervais nativos, passear bem, testar algumas leguminosas. Aqui, né, nós temos aqui, por exemplo, aqui é um amendoim forrageiro, né, em Barão de Cotegipe, de formas que aqui já é uma área de aveia, né, passado rolo, faca em cima e assim por diante, tá? Então é preciso agora, principalmente na minha visão de que sair de um pouco complexo para um mais complexo, que a gente entenda que não é só fazer um sistema agroflorestal numa propriedade e aí está tudo resolvido. O sistema de agroflorestais, para se vestir a erva mate de sistema agroflorestal e ela passear com mais facilidade ainda pelo mundo, é preciso que a gente dê uma cara para ela, mas uma cara mais ampla. É preciso que a gente não trabalhe com uma propriedade, mas trabalhe com uma unidade de paisagem. É preciso diversificar a paisagem do município, de uma região, do estado, e ela vai ser muito importante para fazer isso, tá? Além disso, é preciso a gente manter a vigilância quanto ao uso de produto químico. Não vai dar para a gente chegar, por exemplo, a um trabalho bom que possa nos dar amanhã uma indicação geográfica, alguma coisa assim, se a gente tiver uso de produto químico, elas vão ter. E outra coisa é intensificar e incorporar novas tecnologias nos sistemas. Como eu falei, a gente trabalhava com tecnologia separada, muitas delas dá para incorporar ao sistema
e fazê-lo muito bem. Uma primeira é controle do mato. Nós fizemos um trabalho com um período crítico de competição de planta daninha erva mate, muito importante lá em Ivaí. Se você olhar aqui, ó, de outubro a abril, isso aqui branquinho era tudo carpido o ano inteiro. Ele até disse que a gente não era agrônomo, porque agrônomo não ia deixar limpo, inchado o ano inteiro. Mas essa aqui era a metodologia que a gente usava. O que a gente queria saber era isso aqui, exatamente. Olha a diferença que tem no eval no limpo, no eval sujo, se a gente manter ele limpo de outubro a abril. E aqui, quando a gente descobre isso, a gente vai fazer o quê? Vai fazer outubro a abril ele com cobertura morta. E aí a gente tira toda essa diferença aqui, tá? Então, a gente tem como fazer uso de outras técnicas e não uso de herbicida. Outra coisa que a gente tem que procurar incorporar melhor é o uso de leguminosas arbóreas e arbustivas no sistema agroflorestal de erva mate, tá? Tem trabalhos que mostram que tinha várias árvores associadas com erva mate num trabalho, né? E aquelas herveiras que produziram mais, elas estavam associadas ao Enterolobium contorticilicum. E por quê? Porque provavelmente que era uma leguminosa. E nós temos também a Telea glaseoviana, que é uma espécie que dá muito aí, que todo mundo diz que não serve para nada, que nós trouxemos para a Embrapa Floresta, e fizemos uma poda nela, ela rebrota muito bem, dá muita massa verde, e fizemos um malcheamento com ela em espécies daqui de Colombo, que o pessoal da horticultura trabalhava, e ninguém ganhava dela, mesmo os produtos, os adubos químicos, né? Então, é outra coisa muito importante também. Trabalhar também com leguminosas herbáceas, incorporar ervilhaca comum, tremoço, amendoim forrageiro, né? Tem que estudar algumas espécies e ver aquela que se adapta melhor àquela condição que você está trabalhando. Então, isso é muito importante para poder valorizar o sistema. Cobertura de solo. Cobertura morta, eu trabalhei com cobertura morta, é uma coisa sensacional. Eu comecei trabalhando com cobertura morta com o pessoal da Leão Júnior, tá? Em Fernandes Pinheiro, porque a gente via aquela montanha de palito se acabando lá e dando chorume, inclusive, causando problema ambiental, e a gente trouxe e botava o palito, fazia cobertura morta com palito e comparamos com uma curva crescente de nitrogênio e com uma curva crescente de potássio e com a base de fósforo. E ela, sozinha, só tinha a base de fósforo também, como os outros tratamentos. Ela nunca perdeu em 6 anos, tanto lá como na Bitumirim, lá em Ivaí, perdeu para aquelas curvas de crescimento com nitrogênio e com potássio. Então, muito importante. Aqui, por exemplo, essa figura aqui, isso aqui é rosto de entrelinha, mas eu fazia com bagaço de cana, como isso aqui foi em Machadinho. E aqui nós testamos em São Mateus do Sul vários tipos de cobertura. E fui chamado nessa propriedade porque aconteceu isso aqui, ó. As herveiras tudo secas, só os talos, folha no chão, porque era mantida sempre limpinha. E aí dava chuva, batia no chão, levava uma risoctônia para o bacheiro da erva mate, derrubava a folha tudo. Enquanto que aquela que estava aqui, embaixo aqui tem cobertura morta, elas estavam todas elas desse tipo aqui. Então, esquecer, né, esse tipo de coisa limpa demais sem cobertura morta. Outra coisa é a cobertura viva de inverno. Nós trabalhamos em vários, no Rio Grande do Sul e aqui no Paraná, com tremoço, com ervilhaca, com aveia preta, com azevém, nabo forrageiro e inclusive trabalhamos com uma mistura de ervilhaca, mais nabo forrageiro, mais tremoço. O nabo aí, no caso, fazendo o papel de um subsolador natural. E só para dar um exemplo aqui, que eu estou com os dados ainda na mão aqui, em Ponta Grossa, em 2001, nós trabalhamos com todos esses tratamentos aí e a cobertura de tremoço, por exemplo, deu 5,8 kg por planta, enquanto que a vegetação, aquelas herveiras que estavam com a vegetação espontânea, deu 3,3, ou seja, quase o dobro, né? Outra coisa é pensar em técnicas para aumentar o número de brotação. Isso aqui é um trabalho que nós fizemos, eu e o Sérgio Mosley, lá em Erechim, na fazenda dele, ele é um professor da URI, e ali à esquerda, por exemplo, aqui nós temos um eval, né,
sendo adensado. Aqui são as plantas que a gente tinha plantado de erva mate. E a gente resolveu fazer uma brincadeira que é sensacional, que a gente não levou para frente, eu não sei se ele levou, que é fazer arqueamento das plantas. Uma planta dessa aqui, ela vai procurar luz, ela vai subir retinha, fininha. A gente que fazia, arqueava. Amarrava aqui na ponta do ramo um cordão, fincava um ferrinho no solo aqui com cordão, automaticamente, por questão hormonal, ela vai soltando todos esses ramos para cima, a gente planta uma herveira em cima das herveiras, várias herveiras em cima de uma herveira. Depois é só conduzir a copa aqui e ter uma baita de uma planta produzindo massa bastante, tá? Outra coisa é o seguinte, muitas vezes quando você vai utilizar uma área para fazer, recuperar a área e vai fazer um sistema florestal de erva mate, tem muita herveira decrépita. Eu me lembro que a gente, lá atrás, fez um trabalhinho lá com a Ervateira Butumirim. Eu vinha da minha tese de tendo trabalhado com anelamento, fazendo anelamento, né, de erval. Porque a gente perdia muita planta, porque a gente fazia a decepa dela, às vezes ela não aguentava e morria. Então a gente fazia o anelamento, deixava brotar, só depois que estivesse bem brotada é que a gente retirava a parte de cima, né? Então, nós tivemos o prazer de experimentar essa ideia com o Afonso Olizeski lá e com o Dalnei Dalzotto, e o trabalho teve sequência depois com o Ivar Venli, bem legal, sem problema algum. Outra coisa é a serapilheira. Serapilheira é mais aquele trabalho que eu fiz de cobertura morta, é meio entendendo a serapilheira. A serapilheira tem trabalhos feitos mostrando que a adoção de SAFs em produção de erva mate, produziu serrapilheira semelhante à produzida na floresta. Então, se você conduzir bem o sistema, você pode fazer uma serrapilheira tão rica como ela. E a serrapilheira, ela nesse trabalho aqui, a deposição do material se mostrou importante fonte de nutriente, de nitrogênio, de cálcio, de potássio e tal. E o interessante é que como a serrapilheira e como também a cobertura morta, elas degradam lentamente, elas funcionam como se fosse um adubo de liberação lenta natural, né? Então é muito importante pensar também como que a gente vai usar a serrapilheira dentro do sistema. E também o nível de sombra, né? Eu e a Miroslava Rakosev, que é uma ecofisiologista, que é uma das melhores do mundo, eu arrisco dizer isso, porque hoje em dia ela está trabalhando já trabalha com equipes do mundo inteiro. Nós fizemos um trabalho com sombra de erva mate, e vimos o seguinte, ó, todos os tipos de sombreamento que a gente usou, sombreamento de floresta, sombreamento automático dentro da copa das plantas, porque a planta tem um alto sombreamento. Se eu pegar as folhas de dentro, elas estão sombreadas, bem sombreadas, e a de fora, ela está exposta ao sol. Então a gente pegou essa parte de dentro aqui, separou, pegou a parte que estava na floresta, de erva mate que foram plantadas em termos de adensamento, e pegamos as folhas que estavam mais expostas ao sol. E sempre, né, elas resultaram em um gosto mais amargo as folhas de erva mate processadas em comparação com aquelas originadas da exposição direta ao sol. Ou seja, quem dava sabor mais suave era quem estava no sol, e não aquelas de dentro da erva, nem as que estavam dentro da floresta. Essa é uma ideia diferente daquela ideia corrente que o sombreamento está diretamente relacionado ao sabor suave. Eu, por isso aqui, acredito que não, acredito que seja uma coisa mais genética. Eu estudei muito, um dos melhores professores meus foi o senhor Atelvino Piccolo, e uma vez eu perguntei para ele, senhor Atelvino, dentro da floresta, o senhor acredita que tenha uma erva que seja amarga? Ele disse, lógico, medrado. Nem toda árvore que está dentro da floresta é suave. Então, essa questão é uma questão ainda muito para discutir, tá? Outra coisa é o seguinte, nesse trabalho da gente, a gente encontrou plantas macho e comparamos com as plantas fêmeas. E as plantas macho, tanto de monocultivo como macho de dentro da floresta, comparando com as fêmeas, os machos produziam folha com sabor mais suave. Até brincaram com a gente, falaram, cara, são loucos agora, o que é que vai fazer com isso, com essa informação? Isso é um acúmulo de conhecimento. Hoje já tem muita gente usando masculinização para eficientizar alguns produtos que são produzidos no mundo. Então, a masculinização ela é uma expressão sexual em muitas plantas. É um processo fisiológico controlado por hormônios, principalmente giberelinas e citocininas, né? Então é bom, isso aí é uma coisa mais para ficar acumulado como ciência para a gente ver isso depois, tá?
Outra coisa é efeito da cobertura do dossel, né? O Borges fez um trabalho onde ele pegou duas áreas experimentais, seguindo o mesmo espaçamento e arranjo das plantas. Ele trabalhava com 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60. Aí, o que é que aconteceu? A teobromina foi maior com a cobertura de 0 a 20, menor cobertura. Enquanto que o ácido clorogênico e a cafeína foram maiores na cobertura 40 a 60, tá? O sombreamento também foi estudado por Voaden, e ele pegou sem sombreamento de copa, sem sombreamento de solo, sem sombreamento de copa, cobertura de solo, com sombreamento de copa e sem cobertura de solo, e com sombreamento de copa e de solo. Quando ele fez isso, sombreou a copa e sombreou o solo com cobertura, o que é que aconteceu? Foi o melhor tratamento. Ele suplantou todos os outros em termos de quê? Em termos de desenvolvimento de brotos da Ilex, né? Outra coisa é o seguinte, o Zerbielli, em 2016, ele estudou erva mate conduzida a 30% de luminosidade, erva mate conduzida a 50%, a 73% e a pleno sol. E o que é que ele encontrou? Encontrou que a produção de biomassa comercial em plantas de erva mate obteve incremento com o aumento da luminosidade. Plantas sombreadas apresentaram maior área foliar e maiores concentrações de cafeína. Então, o que eu quero mostrar aqui não é nem tanto a produção, é mostrar que ela mexe também com os produtos, né? Como cafeína, como teobromina, né? Aqui também, ó, você vê que o potássio foliar, o enxofre no solo e alumínio, ou seja, muda também com a questão do índice de luminosidade. E pela análise sensorial não foram verificadas diferença significativa no sabor. Ou seja, já foi um pouco ao encontro, né, do que a gente tinha descoberto lá atrás com a Miroslav. Por isso que eu disse que é interessante a gente estudar. O Sutegaray, que é um colega nosso aqui do Rio Grande, ele também estudou várias faixas de luminosidade, de 22% de luz até o pleno sol. E ele observou o quê? Que o microclima influencia no crescimento e composição química da erva mate, a radiação solar é o parâmetro que exerce boa influência na alteração da área foliar na fitomassa da erva mate, a temperatura máxima está influenciando diretamente na concentração de fenóis. Então, mais uma vez, fica claro que você mexer com a luz, você mexe com a composição química e mexe com o sabor. O que é que eu vejo? Eu vejo que essas informações, como são feitas, inclusive a nossa, minha com a Miroslava Rakosevic, com espécies, com mudas feitas de sementes, com a variabilidade grande, fica muito difícil a gente assegurar que aquilo é uma verdade absoluta. Então, o que eu estava querendo colocar é que essa é mais uma tecnologia que a gente tem que utilizar nos sistemas agroflorestais. A propagação vegetativa da erva mate teve um avanço muito grande, imenso na Embrapa, através do trabalho do pesquisador Ivar Wendling. E ela pode auxiliar a gente que trabalha com essa parte tanto de fitoquímica como com a parte de sombra, a fazer trabalhos que efetivamente as nossas respostas sejam mais confiáveis. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês, eu vou ficar por aqui e só quero agradecer o espaço que me foi dado, tá?